Geralmente, Vidal Abreu, caro Francisco, muitíssimo obrigado por esta tua introdução e sobretudo pelo apoio que tens dado a este projeto, que é um projeto nacional. Não disseste, mas eu digo que tu és um dos sócios fundadores da Associação For Shipping. É uma associação que tem de facto como objetivo ajudar a congregar interesses que permitam desenvolver a economia do mar em Portugal. Quero agradecer muito a presença da assistência. De facto, vocês estão a dar um sinal de grande resistência. Não está nada convidativo sair de casa hoje e eu aprecio muito esse vosso esforço. Quero também dar um agradecimento especial à doutora Carla Olival, que eu vou apresentar daqui a pouco em mais detalhe, mas ela veio da Grécia, voou ontem da Grécia para este bom tempo de Portugal, e também os outros oradores deste painel, mais 3 oradores do painel. E além da introdução, eu lanço uma interrogação que provavelmente todos vós também a têm na cabeça, é porque é que Portugal deixou de ser uma nação marítima? Porque é que deixámos de ser uma grande nação marítima quando já o fomos? E o que é que poderemos fazer para voltar, ou será que será possível fazê-lo, voltar a ser uma nação marítima de dimensão internacional? E felizmente temos hoje 4 oradores que são superiormente qualificados para responder a essa questão. Espero depois que no fim desta sessão, e vamos com certeza ter a oportunidade de ter alguma troca de opiniões com a assistência, que possamos ter pelo menos uma ideia mais concreta onde é que estamos e o que é que se poderá fazer para conseguir pôr em prática um desígnio que todos nós achamos que é um desígnio nacional. E apenas antes de apresentar a Carla Olival, que é quem vai fazer a apresentação, a primeira apresentação mais profunda, mais demorada, sobre o registro do mar e o sucesso do registro do mar, eu queria mostrar aqui 2 slides só para ajudar a enquadrar um pouco o tema que vamos tratar aqui hoje. Se conseguir descobri-lo, deixa eu ver. Será isto? Não, este não é meu. Com essa apresentação, tem um direito de escolher. Qual é o meu? É este aqui? Não sei. É esse. Obrigado. Ok, são 2 slides muito simples. O primeiro é percebermos qual é a estrutura da economia do mar da Europa e também em Portugal e como é que nós nos comparamos em termos relativos com a média europeia. Eu tenho aqui assim o valor acrescentado bruto, poderia ter também os postos de trabalho, as estatísticas não são muito diferentes, as estatísticas relativas, e pus a amarelo as 3 atividades, são as atividades core, os pilares de facto do que é um país marítimo, que tem a ver com as atividades portuárias, tem a ver com os estaleiros de construção e reparação naval e tem a ver com a navegação, com o transporte marítimo. E comparando o peso relativo destas atividades na Europa, a média europeia, em que temos países que nem sequer são países marítimos, mas a média europeia com a média portuguesa, verificamos, eu tenho aqui naquele quadrozinho à direita, que temos um déficit grande nas 3 áreas de atuação, nos 3 pilares. No caso dos portos, temos de facto um sistema portuário que é um sistema que funciona bem, que tem muita expressão, mas mesmo assim, em termos relativos, tem menos peso do que a média europeia. A média europeia é 2,4 vezes mais importante, se quiser, também ao peso, do que a média portuguesa. E a razão principal é que os nossos portos funcionam bem, mas não temos atividade logística que deveríamos ter relacionada com os portos. O nosso maior porto é o Porto de Sines. O Porto de Sines tem uma área reservada para atividades logísticas que continua vazia ao fim destes anos todos. Portanto, realmente há um grande déficit em termos das atividades portuárias, apesar dos portos em si funcionarem bem. Em termos da construção e reparação naval, temos também uma comparação que é negativa. Em termos da média europeia, estamos a falar de 3,9 vezes mais peso relativo do que em Portugal. Enfim, isto dava com certeza matéria para uma conferência muito mais alargada, mas tem a ver também com o facto de termos uma reparação naval muito robusta, mas em termos de construção naval não temos de facto o peso que já tivemos. Mas por último, e aquela que nos prende mais àquilo que vamos falar hoje, tem a ver com a navegação. E de facto na navegação temos um déficit brutal. Somos 11 vezes em média, ou temos 11 vezes em média menos importantes, ou menos peso no transporte marítimo em termos da economia azul do que a média europeia.
E isto pode-se ver melhor no quadro seguinte, que mostra o posicionamento dos vários países mundiais em termos do controle da frota mundial. O controle da frota mundial não é onde a frota está registada, é onde as empresas que gerem um negócio e que, portanto, os investidores, os donos da atividade e da exploração da frota estão sediados e onde pagam os seus impostos. E o país que tem maior cota no mundo em termos desta atividade marítima é exatamente a Grécia. Tem 17% do controle da frota mundial em termos do porto. E por aí fora, nós estamos infelizmente na posição 66, que mostra realmente o déficit que temos e aquilo que precisamos de fazer se quisermos, de alguma maneira, começarmos a ter um país marítimo. Temos metade de 1000 em relação à frota mundial. Mas o que é curioso, eu apresento ali 3,5, que é Bangladesh e Luxemburgo, que nós normalmente não associamos a países marítimos, mas um terceiro, a Suíça, que é muito curioso. A Suíça é um país que não tem portos, obviamente, mas onde está sediado o maior operador marítimo do mundo, que é a MSC, a Mediterranean Shipping Company. A Mediterranean Shipping Company é uma empresa, obviamente, suíça, sediada na Suíça, mas de interesses controlado por uma família italiana chamada da Ponte, que resolveu sediar-se na Suíça, e foram eles que apostaram em Sines, e muito do sucesso que nós temos tido com o desenvolvimento de Sines tem exatamente a ver com o facto que a MSC decidiu que Sines tinha condições para poder ser um hub marítimo. Eu digo isto porque o Sr. Aponte já cá veio a Portugal a falar com o Primeiro-Ministro e a dizer que estava disposto a transferir para Portugal uma grande parte das suas operações. Eles têm cerca de 5.000 pessoas na sede em Genebra. Estava disposto a transferir grande parte das operações para Portugal, porque temos uma série de vantagens que eu não preciso de vos relembrar, desde que as condições em termos administrativos e fiscais fossem equiparadas às condições que são oferecidas pelos outros países marítimos europeus. E é aí onde estamos neste momento. Quer dizer, um dos grandes desafios que temos em termos desta associação for Shipping é exatamente criar condições, e no fundo é necessário uma combinação de políticas públicas e também iniciativa privada, para tornar Portugal um sítio possível, porque há interesse não só deste armador, há interesse de mais armadores que já manifestaram a sua vontade de olharem para Portugal como um centro de operações para parte da sua frota, desde que nós tenhamos condições administrativas e jurídicas e fiscais, peço desculpa, que sejam equiparáveis às condições oferecidas pelos países onde esses armadores hoje em dia têm as suas operações. Ok? Isto era basicamente a introdução que eu queria fazer, e agora vou passar a palavra à doutora Carla Olival. A doutora Carla Olival é a diretora executiva de uma empresa chamada Euromar, que tem sido muito responsável pelo sucesso do registro do mar, a ter armadores internacionais para registrar a sua frota no mar, que é um registro na Madeira, como sabem. Isso tem ajudado a colocar Portugal no radar dos grandes operadores marítimos, e realmente este desafio que eu aqui acabei de lançar é não mais do que aproveitar o alavancamento do registro do mar para atrair não só os navios que são registados na Madeira, mas também as empresas a registarem as suas operações e pagarem impostos em Portugal. A Carla tem uma série de outros chapéus, também faz parte também dos corpos sociais de uma associação importante chamada ISAP, a European International Shipowners Association of Portugal, portanto um conjunto de armadores internacionais que estão interessados em apostar em Portugal, portanto faz parte dos corpos sociais, e também é presidente para Portugal de uma organização de muito prestígio, uma organização de mulheres que se chama Vista, que é o Women's International Shipping and Trading Association. É o presidente para Portugal. E podia continuar aqui, mas vou pedir à Carla então para fazer a sua apresentação do sucesso do registro do mar. Muito obrigado. Só aqui mais um pormenor. Nós temos depois uma mesa redonda, já viram as cadeiras, mas a Carla vai fazer uma primeira apresentação, e depois temos dois oradores que também têm apresentações mais pequenas, mas que vão utilizar o PowerPoint. Portanto, a ideia é deixar fazer as 3 apresentações. O quarto orador não precisa, e depois vamos deslocar para o palco e faremos a nossa mesa redonda. Mas posso aproveitar para apresentar os outros oradores. Temos o Álvaro Sardinha. Pode levantar. O Álvaro Sardinha é um homem com um currículo académico e profissional único em Portugal. É a pessoa que eu conheço que é mais dedicada à causa da formação e emprego de tripulantes ou marítimos em Portugal.
Daqui a 2 dias, quinta-feira, ele tem um evento organizado por si em que vão estar 4.000 pessoas interessadas na atividade marítima e, portanto, é de facto uma pessoa notável e que nós agradecemos muito o contributo que está a dar a este projeto da Associação for Shipping. Depois temos a Cristina Lança. A Cristina Lança é uma advogada apaixonada pelo mar, além de ter o curso de advogada, tem variedíssimos pós-graduações em várias áreas marítimas, desde Maritime Law, logística, portos, etc. É desde o início uma sócia fundadora da nossa associação e tem tido um papel muito importante no grupo de trabalho em tudo o que tem a ver com o enquadramento jurídico do mar. E depois, last but not least, temos a Abílio Ferreira. É um homem também com um longo currículo, podes assinar. É um homem com longo currículo. Atualmente, e não há muito tempo, é o diretor de operações de infraestruturas e de desenvolvimento tecnológico da UIPMA, mas esteve durante várias décadas na Câmara Municipal de Lisboa e esteve à frente do Grupo do Mar da Câmara Municipal de Lisboa e é das pessoas que eu conheço que tem uma melhor ideia global do que é que deveria ser o Maritime Port, o que é que devia ser o desenvolvimento de Portugal enquanto nação marítima. E então agora, de facto, pedi à Carla para subir aqui. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero fazer um especial agradecimento ao engenheiro Jorge de Almeida por ter nos convidado para estar aqui hoje. É uma honra. A Academia de Marinha por nos receber. É verdadeiramente, para mim pessoalmente, uma honra estar aqui hoje, ainda por cima para falar de um tópico que é tão próximo do meu percurso profissional. O meu nome é Carla Olival, eu sou diretora executiva da Euromar para a Grécia e para o Médio Oriente. Eu comecei a trabalhar nesta empresa muito antes de ainda estar a trabalhar diretamente para ela. Portanto, as pessoas com quem trabalho hoje em dia eram meus clientes na altura e fizeram um convite desafiante, numa altura que eu estava a pensar em sair de Portugal até, para fazer parte da empresa. Eu sou advogada de profissão e comecei a trabalhar como legal in-house na empresa no início, e isto foi em 2016. Na altura a empresa ainda tinha só 3 anos e Portugal nessa altura ainda continuava com uma tonelagem, uma arqueação bruta ainda bastante baixa, e havia o sonho na altura de efetivamente trazer o máximo possível de tonelagem para Portugal, para a Europa, e começámos a trabalhar com muito esforço em algumas alterações legislativas. Portanto, muito do meu trabalho foi não só cabecear o escritório da Madeira, onde decorrem todos os registros, mas também muito trabalho de lobby durante alguns anos e efetivamente conseguimos fazer grandes alterações para chegar onde estamos agora. Com certeza já perceberam pelo meu sotaque que eu sou madeirense. Eu tenho passado uma grande parte da minha vida fora de Portugal. Eu volto, eu vou, eu volto e vou. Neste momento estou na Grécia, vai fazer 3 anos em dezembro. Peço desculpa se houver aqui algum lapso no meu discurso. E também explico um pouco porque a minha apresentação está em inglês. Efetivamente, isto é a língua internacional do shipping, como todos sabem. E é assim que eu comunico diariamente. Portanto, gostava de começar por fazer uma pequena apresentação da nossa empresa. Nós somos cerca de 30 pessoas. Temos escritórios em diversos sítios. Na Madeira, em Lisboa, na Grécia, tivemos em Amsterdão, Berlim, temos um colega nos Estados Unidos e em Hamburgo também. E estamos devagarinho a tentar fazer crescer a equipa. Quem é a Euromar? A Euromar é uma empresa privada com sede na Madeira, e é a parceira para a promoção da bandeira, do Registro Internacional de Navios da Madeira, o MAR, a nível internacional. Portanto, somos parceiros para isso e também para o apoio técnico. Nós não somos a administração marítima, obviamente, mas nós damos apoio no sentido de trazer e informar a bandeira a nível internacional. Portanto, é muito isso o meu trabalho, tenho muito orgulho no que faço. Portanto, eu viajo muito para falar da Madeira e para falar de Portugal e para falar da nossa bandeira. E é desta forma que conseguimos efetivamente atrair, junto com as condições e a competitividade que temos, mais e mais armadores para Portugal. Portanto, estes colegas aqui são os meus colegas que estão espalhados.
Estas são algumas das empresas, muito poucas. Como vê, temos 175 empresas, temos 160 empresas de grande qualidade, 175 no todo, que estão hoje em dia com navios registados no Registro Internacional de Navios da Madeira. Portanto, em 2013, quando a empresa deu início, tínhamos menos de 2 milhões de arqueação bruta registados. Em Portugal isto era muito pouco, era cerca de 100 e tal embarcações na Madeira e algumas no registro primário. Se calhar explicava agora um bocadinho a diferença entre ambos, com certeza a maior parte das pessoas aqui sabe, mas eu sei que isto está a ser gravado e se calhar explicar isso um bocadinho é importante. Portanto, nós temos um registro primário em Portugal, que é aqui de Portugal continental, e depois nós temos um registro secundário, que é o Registro Internacional de Navios da Madeira, o MAR, que está na Madeira. Qual é a grande diferença entre esses dois registros? Portanto, efetivamente, para ter um navio registado no registro primário, a entidade que é proprietária do navio será uma entidade portuguesa, ou uma pessoa, um português. O Registro Internacional de Navios da Madeira tem a grande vantagem de qualquer entidade de qualquer parte do mundo poderá registrar um navio na Madeira. Isso é uma grande vantagem. A lei diz que apenas deve, o artigo 11 do Decreto-Lei do Mar, diz que efetivamente precisa apenas de um representante local. Portanto, basta uma procuração, dá poderes a uma entidade local, pode ser também em Portugal continental e efetivamente pode restar o navio. Isto, claro, tem uma vantagem muito grande a nível de custos também, não é? Porque não há o FMIs, não é? O Foreign Maritime Entities. Isto acarreta uma série de custos, imenso trabalho burocrático, mas muito ao encontro do que o engenheiro Jorge estava a falar, há realmente uma grande importância de trazer algumas destas empresas para Portugal. Mas para isso, o nosso ver, eu já me estou aqui a desviar um bocadinho porque isto é um dos meus assuntos mais recentes, mas é muito interessante. Portanto, uma das ideias, efetivamente, é criar uma entidade marítima facilitada para este tipo de propriedade específico. Portanto, ao fazer algo deste género, nós começamos a ter uma competitividade completamente diferente. Como eu estava a dizer, eu faço Grécia e faço o Médio Oriente. Portanto, desde o ano passado comecei a viajar para a Turquia também. A Turquia, por exemplo, eu não vou a um único armador na Turquia que não comunica e posso passar a minha sede para Portugal. A Grécia é um pouco diferente, eles têm vantagens muito boas e têm vantagens a nível da Constituição também, e é um pouco mais difícil. Eles só saem da Grécia se alguma coisa efetivamente acontecer. Mas os turcos, por exemplo, têm uma grande vontade de sair do seu país porque as condições que lá têm não são boas. Infelizmente, o nosso país não está ainda em condições para trazer esses armadores para cá e empresas de management de uma forma simplificada o suficiente pronto. E temos também o Double Taxation Treaty também com a Turquia, que também teria que, efetivamente, sofrer algumas alterações se queremos ter essa visão para o futuro. Aqui tem uma visão atualizada da nossa realidade neste momento. Estamos a falar do mar, claro, portanto, do registro secundário. Nós temos um grande cuidado para manter a idade média dos navios relativamente baixa. Portanto, nós não aceitamos navios com mais de 15 anos, a não ser que o armador tenha um navio em grandes condições e a companhia ISM também de grandes condições e traga um navio mais novo ou uma nova construção para que possa fazer a média. E se mantém a qualidade do registro. Eu falo por mim que estou na Grécia, que é efetivamente, não só como o engenheiro Jorge estava a mostrar há pouco, não só o mercado maior, mas é sem dúvida o mais, da minha experiência, o mais profissional e o mais competitivo de longe. Portanto, há aqui marcadores que eu vou mostrar hoje que, até termos estes marcadores, nem valia a pena pôr o pé na Grécia, porque eles esperam determinados mínimos de uma bandeira, de um registro de um país, e é preciso ter esses mínimos para iniciar as conversas com os armadores e falarmos da nossa competitividade. Portanto, isto é um ponto bastante importante e um dos motivos porque levou tanto tempo a entrarmos no mercado. Portanto, tínhamos um representante local já há algum tempo, que comunicava e fazia fazia o seu papel também um pouco embaixar e porque também tem empresas de management na Grécia que fazem gestão de navios de outros armadores que nós tínhamos, portanto era um pouco para manter mais a relação, mas a entrada efetivamente na Grécia aconteceu só depois da atualização do Decreto-Lei do Mar,
altura em que eu mudei para o escritório e abrimos o escritório lá, portanto, foi preciso concretizar uma série de pontos. Portanto, é muito raro eu ir a uma reunião e não nos perguntarem qual é a percentagem de navios por área. Portanto, os armadores querem saber, se tiverem, por exemplo, um tanker, eles querem saber que efetivamente qual é a nossa experiência com as rotas que estes navios têm, com os tripulantes que estes navios têm, com as condições específicas. Isto é muito importante. Obviamente, porque nós temos a carga de contentores a crescer muito, é mais fácil falar com este tipo de armador e de sociedade de management. Isto pronto, só para dar assim uma ideia. Como eu estava a dizer, nós em 2013 tínhamos 1,9 milhões de arqueação bruta, nós neste momento já ultrapassamos os 30 milhões. Portanto, isto é um crescimento bastante grande. Já vamos ver os nossos números em relação ao resto da Europa. Conforme eu estava a dizer agora, ter esta linha verde aqui, que todos podem ver, é extremamente importante para alguns mercados e para falar com determinados armadores. Portanto, se tivéssemos porta aberta a qualquer tipo de armador, a qualquer tipo de navio, menos cuidado, com menos atenção, mais velho, sem sabermos a qualidade também da empresa que faz a gestão do navio, seria muito mais fácil, mas os nossos marcadores não estariam neste estado. E isto também foi muito do trabalho que foi feito, não só pela nossa empresa, mas obviamente pela Administração Marítima também, pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, quem é responsável pela administração do registro de navios da Madeira, e mais recentemente, que acho que não está aqui, mas vai estar mais para a frente no outro slide, conseguimos o Call Ship 21, que tem a ver com os portos nos Estados Unidos, e isso foi uma medida extremamente importante para a Grécia. Portanto, eu tinha vários potenciais clientes na Grécia que me diziam: Carla, está tudo muito bem, estão a crescer, estão no caminho certo, sem Call Ship 21, nem pensar. Porque eles precisam efetivamente ter estes marcadores, porque não querem chegar a esses portos e ter problemas. Portanto, cada linha que aqui está advém efetivamente de muito trabalho e de uma equipa. Posso-vos dizer que nós temos um Maritime Department na nossa empresa que tem 7 pessoas. Alguns estão em Hamburgo, 2 no escritório da Madeira e o resto está no escritório de Hamburgo. Nós fazemos um trabalho diário de averiguar onde os navios da frota que está arrestado no mar estão nesse momento e para que caminho que estão. Nós criamos um relatório que é o Port State Report, que é enviado aos clientes. Se vermos que há alguma possibilidade de terem algum problema em algum porto, em algum lado, nós avisamos à companhia ESM e à empresa de management com antecedência, que é para estarem preparados, porque sabemos dos relatórios quais são os problemas que já têm no navio, não é? E com todo este esforço e todo este cuidado, é desta forma que tentamos manter esta linha verde o máximo possível, porque numa área tão competitiva e tão antiga quanto esta, é extremamente difícil entrar, porque nós somos os new kids on the block, não é? Por um lado, e é muito difícil, não é? A Malta e Chipre já estão, para falar só da Europa, para nem entrar no ponto das offshores, as Marshall Islands, Liberia e o Panamá sendo as três maiores, mas é assim que efetivamente mantemos a nossa qualidade. Portanto, eu coloquei aqui estas 5 bandeiras porque a primeira somos nós, o resto é a minha competição na Grécia. Estas são as maiores bandeiras na Grécia com quem eu lido diariamente. Portanto, sempre que chega uma empresa, temos que fazer uma investigação de quais são as bandeiras que estão na frota, qual é a percentagem de offshore, qual é a percentagem de bandeiras europeias. Nós averiguamos também qual é a legislação que o país tem. No caso da Grécia, obviamente, um país europeu, nós averiguamos o que é que estão a transpor da legislação europeia para tentar perceber se há condicionalismos. Neste momento, por exemplo, e há a grande novidade dos últimos 2-3 meses para a Grécia,
é que finalmente, porque eles não estão a cumprir com a cota europeia, finalmente a Greek Shipping Union Association, portanto a Associação dos Armadores da Grécia, e o Ministério preparou uma circular, não é legislação, mas é uma circular a informar que navios registados, navios operados a partir da Grécia, têm que cumprir ou manter a cota que tinham em 2021-2022. A cota não está lá escrita, mas nós sabemos que a cota anda à volta dos 37%. E o que acontece é, eles vão analisar ao final de cada ano, se essa cota diminuir, eles vão analisar empresa a empresa quem que reduziu a percentagem de navios com bandeira europeia, e essas empresas vão ser comunicadas para atualizarem as bandeiras europeias na sua frota. Portanto, aqui a grande importância do reflagging to Europe. O que é que vai acontecer com isso se não cumprirem? Muito interessante. Vão perder o acesso à Greek Tonnage Tax. A grande maioria dos armadores ou das empresas de gestão que estão na Grécia estão lá pela maravilhosa Greek Tonnage Tax a qual têm acesso, porque não pagam impostos. Portanto, o armador grego paga Greek Tonnage Tax com base na tonelagem bruta do seu navio. É o único país que paga por tonelagem bruta. A grande maioria é por net tons. E eles têm uma série de custos que depois abatem nesse valor ao longo do tempo. Portanto, isto é muito interessante. A Grécia, efetivamente, tem muita experiência nesta área, percebe o que o governador precisa, percebe o que o país também precisa, e eles têm, efetivamente, algumas funcionalidades que não só mantiveram muitos dos armadores gregos na Grécia, mas muitos daqueles que saíram, por exemplo, para o Reino Unido, não é? Nós sabemos que muitos armadores gregos saíram para o Reino Unido e para a América nos anos 70 e 80, e esses armadores voltaram por este motivo. Portanto, um ponto, se calhar, interessante para a Associação for Shipping. Isto aqui é um ponto de muito interesse e também gratificante, não é? Muitas das alterações que fizemos originaram este crescimento, conforme estava a falar, e aproveitava se calhar para falar de dois pontos das nossas vantagens competitivas, que efetivamente esta é única a Portugal, por causa da nossa história com o Brasil. Nós temos um ponto que se chama o Brazil Lighthouse Savings. O que acontece é que navios a arvorar a bandeira portuguesa, quando vão a portos brasileiros, têm descontos nos portos. Portanto, isto é muito interessante porque, por exemplo, ia falar da MSC, e isto também é informação pública, a MSC, por exemplo, tem navios que está a poupar cerca de 100 e tal mil dólares por ano, por navio, só por estar a arvorar a bandeira portuguesa. Portanto, um dos motivos pela qual a MSC é um dos nossos maiores clientes tem a ver precisamente com este ponto, como é óbvio também com a qualidade do serviço da nossa administração marítima e do trabalho que fazemos, porque eles não podem só contar com poupanças, mas também com a qualidade do serviço quando necessário. Nós temos também, mas isto é comum a todas as bandeiras europeias, portanto, graças ao acordo com a China, em que há também ainda estas poupanças adicionais também. O sistema é um pouco diferente daquele que é com o Brasil. Portanto, eles têm que comprar uns slots anuais, têm que ter uma ideia mais ou menos de quantas vezes é que os navios vão passar pela China, e de acordo com esses slots anuais, depois efetivamente também podem ter poupanças. Portanto, isto é muito interessante quando enviamos isto aos clientes. A maior parte dos clientes, e em particular na Grécia, que é um mercado de armadores, de proprietários, um pouco diferente, por exemplo, da Alemanha, não é? Que é muito management driven. A maior parte vai dizer, mas esta poupança não é no meu bolso, isto é para o charter. De qualquer maneira, temos conhecimento que muitos armadores têm a possibilidade depois de negociar com o ofertador, não é? Porque o ofertador é quem vai ter estas vantagens, tem a vantagem de negociar com o ofertador esses descontos e conseguir outras vantagens. Portanto, no final e na altura dos mercados maus é sempre interesse. Nos mercados bons não interessa tanto. De
Criámos realmente condições muito especiais, como é o caso do nosso regime hipotecário, que é único na Europa, não existe regime hipotecário igual ao nosso, aceito por todos os escritórios de advogados da área do shipping, bancos financiadores desta área também. E que é um trabalho fabuloso que Portugal efetivamente fez e que é de grande interesse. Isto ajudou a dar uma grande volta ao registro de navios da Madeira, porque deixámos de ser tanto um bareboat registry e passámos a ser um ownership registry. Portanto, isto foi um ponto de muito peso e que efetivamente fez parte da alteração legislativa que eu falei de 2021. Estes pontos eu já tinha falado há pouco, portanto, efetivamente, não é preciso criar uma entidade portuguesa para registar o navio no mar, basta fazê-lo através de um representante local e para isso existem vários representantes locais. A diferença connosco e porque é que nós temos 90 e tal % da cota de mercado é porque nós temos efetivamente a parte marítima também. Portanto, isto não é só o registro de navio, tem o pré-registro, tem a TREI primeiro, tem o pré-registro, tem o registro, que também não é rocket science, mas tem as suas complicações, porque isto são documentos que são colocados à mesa a uma determinada hora e o registro tem que ser feito dentro dessa hora. Portanto, isso é outra grande alteração que fizemos na lei. Nós temos a Conservatória do Registro de Navios da Madeira, que faz parte do IRN, a fazer registros dentro de uma hora. Portanto, isso é único. Isto é onde estamos, neste momento, e aquilo que já foi feito, portanto, alguns dos milestones. Isto pode estar gravado e também podemos enviar se alguém quiser ver. E aqui, se calhar, é uma parte muito importante e que, se calhar, queria só abordar um bocadinho, ou um pouco mais em pormenor, porque isto é o caminho que temos ainda mais para a frente para atingir os tais 1000 navios que queremos atingir. Portanto, neste momento estamos com 832 à data de hoje e queremos atingir os 1000 até o final do próximo ano. E queremos ultrapassar o Chipre em número de navios também em pouco tempo. Neste momento já ultrapassamos o Chipre em arqueação bruta. Isto é um feito fabuloso, tendo em conta os anos que eles estão no mercado e a quantidade de armadores locais que eles têm. Portanto, eu tenho aqui como ponto número 1, porque efetivamente isto é o mais importante, a comunicação direta com a bandeira é extremamente importante. Neste momento a comunicação continua a ser feita através de várias entidades. Portanto, o armador grego, por exemplo, tem que comunicar quando tem um problema no navio para a Sociedade Classificadora na Grécia, que efetivamente comunica para Lisboa, que efetivamente comunica para a bandeira, parte da comunicação em inglês, parte da comunicação em português, tem que ser feita a tradução, até ter a resposta. O navio, dependendo da situação em que está, isto causa um problema sério. Nós já estamos a trabalhar neste momento no registro eletrónico de hipotecas, literalmente. O sistema deverá estar pronto até meados do próximo ano. A lei dos guardas armados tem que sofrer uma reforma, efetivamente, porque também está extremamente burocrático ainda e complexo e demora demasiado tempo. É raro eu ir a uma reunião com um armador que precisa de guardas armados com frequência e que não pergunta quanto tempo é que levam de resposta e como é que o processo funciona e quantas entidades estão envolvidas. Pronto, novamente, estes são tudo pontos muito, muito importantes. O Fit for 55 é extremamente importante, como é óbvio. Portanto, nós temos aí as condições a chegar agora para 2025 e a bandeira tem que estar de acordo com as normas do Green Shipping. Neste momento estamos a trabalhar juntamente com o Governo Regional para a aprovação de uma proposta de Green Shipping que vai ligar os navios limpos a uma série de descontos. Portanto, isto será o futuro. The most polluted pays, the cleanest gets a discount. Esta, efetivamente, é a nossa visão para o futuro. Falei um pouco disto um pouco mais atrás. Nós já estamos bastante digitais. Aliás, nós fomos a primeira bandeira do mundo, tanto quanto sabemos, a ter certificados de marinheiros eletrónico. Isto foi uma vantagem enorme durante a Covid. Portanto, conseguimos isto poucos meses antes da Covid e foi um dos motivos pela qual conseguimos também angariar clientes novos na altura.
Uma grande vantagem também porque deixa de haver envios de DHL e também deixa de haver aquilo que há muito na Grécia, efetivamente, que é o tripulante ainda vai à sede da bandeira pescar os seus certificados e levar e tem que apanhar voos, etc. E como é óbvio, isso não funcionou durante a pandemia e pronto, são estes pequenos pormenores digitais, mas que têm muita relevância. E era isto que queria partilhar convosco e estou disponível para qualquer pergunta que tenham. Não quero tirar mais tempo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Quero agradecer para já o convite. É uma honra e um privilégio estar aqui. Como já foi referido, o tempo corre, portanto vou avançar já. Quero também agradecer a todos os presentes pela vossa coragem para neste dia chuvoso aqui estarem. Muito bem, convidaram-me para este desafio, o desafio da formação marítima no âmbito do Portugal Maritime. É um tema complexo e eu vou fazer uma abordagem talvez um bocadinho diferente daquela que tem sido, enfim, muito discutida. O problema do desafio da formação não é propriamente a formação, na minha opinião. É algo mais complexo do que isso. O engenheiro Jorge Almeida referiu no Maritime Portugal a admiração que tem por Singapura e pelo Maritime Singapore. E realmente tem razão, porque Singapura está muito bem cotado no mercado internacional a nível do shipping e da indústria marítima, e está aqui a prova. Muito desse mérito vem deste Maritime Singapore, que é no fundo um ecossistema que está disperso por todo o mundo, não precisa estar dentro de Singapura, e isso é notável. É um ecossistema que sabe muito bem para onde quer ir, sabe quem são os elementos dessa equipa, desse ecossistema, e classificam-no desta forma ou desta, até mais simplificada. Muitas vezes, para nós irmos para algum lado, temos que saber onde estamos e quem somos e o que é que pretendemos. E às vezes é isso que falta para darmos um passo também. Depois tem o apoio da DGRM equivalente, a MPA, Maritime and Port Authority of Singapore, que é, no fundo, um braço forte, como veem ali, do Maritime Singapore. Portanto, um braço executivo que dá força, e eu trago isto aqui para compararmos com o Maritime Portugal. Portanto, há aqui um benchmarking a fazer com este líder e não só, e com o Maritime UK, que é outro líder global. Portanto, benchmarking, olhamos para estes dois casos e aprendemos e fazemos em Portugal aquilo que tem que ser feito. Não há dúvidas nenhumas. Isto é um caso, é o portal da MPA. Reparem a aposta que eles fazem nas pessoas, nas carreiras marítimas. Olhem a riqueza de conteúdos que eles disponibilizam na DGRM deles. Temos que falar assim. E eu vou passar aqui rápido. Tem Skill Frameworks para o transporte marítimo, onde explicam pormenor a pormenor quais são as carreiras, quais são as skills, quais são as formas de progredir em toda esta grande área de trabalho, nas operações portuárias, no shipping em si e nos serviços marítimos. Isto é um trabalho absolutamente notável e que realmente, reparem, este nível de detalhe que é disponibilizado à população. Eles dedicam muito trabalho a inspirar as pessoas a aderir às carreiras marítimas. Porque não vai haver Portugal Maritime sem haver pessoas. Não tenham ilusões, não vai ser só com empresas. Porque com empresas falta um grande elemento, falta inspirar, falta trazer as pessoas para esta equipa fazer esta transformação. E outro, mais uma vez, Singapura a mostrar como é que se faz com o My Skill Future. E reparem, só se formos à plataforma que eles criaram, eu fiz uma pesquisa ali e só por Maritime, cursos que eles têm com este nome, tem lá 59 cursos em Singapura, que é um Estado, como sabem, um Estado-nação pequeno. 59 Maritime, 65 com o título Marine and Offshore Engineering, 53 com o título Shipping, dispersos, claro, por várias universidades e por várias escolas. Reparem, a formação, o ensino é nuclear para suportar esta transformação. Depois tem uma fundação, que é a Singapore Maritime Foundation, que no fundo apoia tudo o resto, no fundo é um grande elemento deste maritime que eles lá têm, que aposta muito nestes três vetores: atrair, envolver e fazer crescer pessoas. Não estamos aqui a falar de empresas, pessoas. É por aqui que nós fazemos a transformação. E depois uma série de plataformas riquíssimas em conteúdo, como o Maritime One. Isto leva-nos então ao tema. O desafio da formação marítima. O que é que nós temos em Portugal? Temos isto que está aqui. E é por aqui que temos que começar. Isto são dados de 2022. Portugal tem ali 640 oficiais
com o certificado de competência ativo, nem sabemos se estão a trabalhar. Ora, a Croácia, que tem 4 ou 5 milhões de pessoas, tem 15.395 oficiais de marinha mercante. Temos que começar por aqui. O que é que se passa com os portugueses? Se estamos a falar do desafio da formação, se queremos o Portugal Maritime, temos que começar por aqui. Então, qual é o problema? É a formação propriamente dita? A qualidade? O programa? É a visibilidade do sistema marítimo para os portugueses, para os 10 milhões de pessoas que vivem neste país? Ou é a atratividade da carreira? Que, na realidade, em Portugal deixa muito a desejar. Nós castigamos os nossos marítimos. Aliás, castigamos a marinha portuguesa. Como sabem, não é reconhecido coisa nenhuma quando pretendem fazer transição para a marinha mercante. Ou o que é reconhecido é claramente insuficiente. Bom, em termos de competências, não vale a pena falar mais quais são as skills que são precisas, porque isso já está estudado por tanta gente, já há manuais com isso tudo, está tudo. Qualquer universidade, qualquer centro de formação já sabe exatamente o que é que tem que ensinar. Não vale a pena estarmos a falar que é preciso falar de transição energética, de descarbonização, toda a gente já sabe. Portanto, o problema da formação não é esse. O problema da formação é a incapacidade de termos uma visão sistémica e as pessoas e as entidades trabalham cada um por si, de uma forma fragmentada, e não trabalham desta forma colaborativa a aproveitar o que uns têm de bom para os outros que estão ao lado. Muitas vezes os sistemas de ensino estão fechados sobre eles próprios, não ligam, estão interessados em quê? Captar alunos. Quando? Olha, agora que houve as candidaturas ao ensino superior, acabaram as candidaturas, já ninguém quer saber dos novos alunos. A comunidade desapareceu, já não interessa. Só interessa na época de pesca, entre aspas. O que é um fenómeno estranhíssimo. Não há aqui comunidade, não há aqui uma relação permanente com as empresas, não há um trabalho contínuo. Não há uma ligação de carreira e de aprendizagem contínua e de partilha até de aproximação dos novos com os que já existem e com as empresas. Portanto, este símbolo que está ali, olhem para ele de uma forma tridimensional. Pronto, está ali muito simplificado, mas é esta visão que se pretende e pôr toda esta gente a falar. Porquê é que nós não temos carreiras atrativas em Portugal? Por isto. Basta dizer, por exemplo, que um português que trabalhe num navio, no mesmo navio, com bandeira restada ou com registro na Madeira, não paga impostos. Se for outro navio qualquer, com outra bandeira, paga impostos. Isto é discriminação. Isto é um horror. Não se pode fazer isto. Isto é um convite à evasão fiscal. Nós temos centenas, milhares de portugueses escondidos como, entre aspas, ratos. Porquê? Porque não têm a sorte de trabalhar num navio restado na Madeira, no registro da Madeira. Portanto, todos os outros, ou a maior parte, mesmo com o tonnage tax, é uma grande confusão, não é assim nada simples, como a gente pensa, e as pessoas, um oficial, reparem, há oficiais a pagar 15, 20, 30 mil euros de impostos e outros não pagam nada, literalmente, e trabalham no mesmo mar e trabalham em navios semelhantes. Este é um problema. O segundo, as categorias marítimas. O nosso sistema em Portugal está completamente obsoleto. É uma burocracia incrível que tem que ser pensada, e os ingleses já o fizeram, os espanhóis daquele lado já o fizeram, e muito bem, e levam-nos vantagem todos os dias, a todas as horas. Depois, os custos. Um marítimo em Portugal tem que pagar para trabalhar, e paga muito caro. Além da burocracia, paga e paga muito caro para trabalhar. E depois, o nosso portal na Administração Marítima, eu diria que tem que levar uma revolução. Porque, sinceramente, não serve a comunidade. Olha para o portal da Noruega, olha para o portal de Singapura e vão ver o que eu quero dizer. Portanto, se queremos falar com as pessoas. Reparem, por exemplo, a Marinha de Portuguesa. Os vossos oficiais não têm reconhecimento direto para a Marinha Mercante. É um tormento o percurso que têm que fazer quando vão ali à Escola Náutica para pedir equivalência. Porque pelo menos 2 anos da sua vida vão andar a fazer cadeiras que faltam, teoricamente, e depois passam mais 1 ano a fazer o estágio de praticante. Quando vossos oficiais já têm experiência de anos de comando. Bom, vamos ver os casos ingleses. Já resolveram isso há muito tempo. Eles, num ano, passam um oficial da Marinha para a Marinha Mercante. Fizeram o Fast Track, o Maritime Scheme, o Fast Track Maritime Scheme. Não tem nada de especial. Malta já o fez também. Há oficiais da Marinha a ir a Malta a ver-se reconhecidas as suas competências para passar para a Marinha Mercante. E nós continuamos com isto e já sabemos disto há décadas e ninguém faz absolutamente nada, o que é realmente muito estranho. Depois, o mar continua a ser terra dos segredos.
Este é o plano de estratégia da Marinha do Brasil, 2040, e eu trouxe só por isto. Reparem como eles identificam os elementos do poder marítimo, são aqueles todos que estão ali. Na realidade, a economia azul toda são poder marítimo e depois referem ali a mentalidade marítima. É a força da economia azul que nós queremos desenvolver em Portugal. A mentalidade são as pessoas. Tem que haver mentalidade marítima. Temos que chegar às pessoas, temos que as inspirar, temos que as trazer. Caso não haja mentalidade marítima, vai ser tudo muito mais difícil. E estes senhores são muito inteligentes, já chegaram aí, e muito bem. Então eu, de acordo, acho que sim, temos que ver a questão pela perspectiva das pessoas, o que é que elas ganham com isto. Então nós, pelo menos fazemos a nossa parte, criámos a Via Azul Carreiras Azuis. O que é que fazemos neste portal? Fazemos o mapa das carreiras. Abrimos as carreiras no setor do shipping, da energia eólica, do turismo e não só. Caracterizámos tudo e isto está publicado online para quem quiser ver. Qualquer jovem, qualquer pai, qualquer família consegue ver, se eu for por este caminho, o que é que eu tenho? Que oportunidades é que existem? Fazemos também muito trabalho deste, estar aqui, por exemplo, com estas plateias, a falar às pessoas o que é que são as carreiras marítimas. Porque as pessoas não sabem. Se pensam que sabem, uma novidade, não sabem. O que é que fazemos também? A grande feira de emprego e carreiras azuis, que eu assim chamo, que vai ocorrer então na quinta-feira, como disse o engenheiro Jorge, e aqui já não falamos só do shipping, falamos de toda a economia azul, e o que eu vos quero dizer é que conseguimos trazer para esta feira estas empresas todas. Estas empresas estão lá para duas razões. Uma, para contratar pessoas para trabalhar, e a outra, para informar as pessoas. Está lá o Formar, está lá a Escola do Mar dos Açores, está lá a Marinha, mas depois está lá o Grupo ETE, está lá a MSC, a contratar. Centenas de pessoas vão ter um contrato na quinta-feira aqui em Lisboa. Não vão emigrar, vão trabalhar em navios, continuam a residir em Portugal. Isto é economia azul. Isto é faturação que entra para o nosso país. Portanto, nós estamos a falar de imigração, o que é uma coisa extraordinária e positiva. Reparem que este portal da Feira de Emprego, às vezes pensamos que ninguém sabe, ninguém quer saber. Olhem só que no dia 16 tivemos 600 visitas ao portal. Num mês temos 7.500 pessoas que visitaram o portal, perceberam o que é a economia azul, foram de alguma forma tocados. E destes 7.500 temos 4.000 inscrições. 4.000 portugueses ou 4.000 pessoas que vivem em Portugal estão conscientes da importância do shipping, do Portugal Maritime, da economia azul e estão a aderir. E aí é por aqui que nós temos que começar. Temos que começar a chamar as pessoas e falar e dizer assim, o que é que os senhores ganham com isto? Não é o que as empresas ganham com isso já sabemos todos. É o que é que as pessoas ganham com isso. E as pessoas o que ganham com isso é carreiras. E fizemos também, para finalizar a minha apresentação, como é que se inspiram as pessoas para que elas venham para este lado. Então vejam, por favor, este vídeo. Quis ver de perto a cor do teu olhar. Fiz as malas num segundo e pus o barco a andar. Viagem longa do fundo do mar. Nunca foi pelo destino, foi a vontade de mudar. Não te percas sozinho, há sempre mais do que um caminho e somos dois a navegar. Não te percas sozinho, há sempre mais do que um caminho e somos dois a navegar. Desta vez, um passo chama outro, e eu sei bem que foi por pouco que sai de casa e vê o mar.
Pronto, terminei. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde, meu nome é Cristina Lança, sou advogada, estou a acompanhar, faço parte do grupo de trabalho da Associação for Shipping para o Maritime Portugal e venho falar de um tema que é sempre essencial, que é a parte jurídica. Os constrangimentos jurídicos que atualmente temos, os essenciais, e que é necessário ultrapassar e que são desafios que não são muito complicados de resolver, entendemos nós. Conforme é verdade que nós temos feito alguns progressos, os oradores anteriores assim falaram sobre isso. Aliás, a minha apresentação veio ao encontro da apresentação do Álvaro Sardinha, veio ao encontro da apresentação da Carla Olival. Comecemos pelo transporte marítimo. De facto, em Portugal é regulado pela Convenção de Bruxelas de 1924. Até hoje não fizemos não promulgamos nenhuma das alterações sucessivas a esta Convenção. Pelo menos poderíamos ir até às regras de Haia e Visby, tal como acontece com o Reino Unido e com outros países marítimos europeus, mas continuamos no regime de 1924, sem quaisquer alterações. Esse era um ponto que eu acho que é importante ultrapassar em termos jurídicos, fazer essa evolução também. No que se refere aos armadores, foi aqui já referido, nós temos o regime de taxa de tonelagem, que foi criado em 2018, mas que tem, de facto, suscitado diversas dúvidas aos armadores estrangeiros e tem, por isso, não temos tido, o regime de taxa de tonelagem não tem tido a abertura necessária no sentido de chamar armadores estrangeiros. E isso passa, em particular, pelo IRC e IVA, passa pelas atividades que estão elencadas neste diploma de transporte marítimo, que não inclui todas as atividades marítimas e nós entendemos que deveria de incluir. É tida em conta a tonelagem líquida e não a tonelagem bruta. Já está. Deverá aplicar-se ao proprietário do navio, bem como ao ofertador do navio, seja este em afretamento à viagem, a tempo ou a casco nu, o que não faz no regime atual. Só um bocadinho. Abranger todos os rendimentos do navio, todas as receitas do navio, incluir também a compra e venda e construção de navio e atividades como cargo brokerage. As atividades que estão incluídas neste regime de taxa de tonelagem são várias, mas não inclui todas, conforme já referi, e que devido à hora não vou falar de todas estas que estão aqui incluídas. Está obviamente incluída a atividade de transporte marítimo de mercadorias e passageiros, a atividade de reboque apenas só 50% e desde que sejam operações de transporte marítimo, as atividades de dragagem também, de 50% das operações anuais constituem um transporte marítimo, estão incluídas como podendo beneficiar deste regime de taxa de tonelagem. Os problemas essenciais com este regime, além da questão fiscal, exigência de nacionalidade das tripulações, 50%, já aqui foi referido pelo Álvaro Sardinha que nós de facto não temos nem na União Europeia, nem na EA, na CPLP, tripulações suficientes para os navios. E, portanto, acaba por ser necessário recorrer a tripulantes de outras nacionalidades. E é preciso fazer algum trabalho a esse nível e está a ser feito aqui por este dia 19, não é? As carreiras marítimas, no sentido de facto atrair jovens, seja portugueses, seja estrangeiros residentes em Portugal, para este tipo de profissões que são essenciais, que também fazem parte do shipping. Não é só os navios, não é só os armadores, é também a tripulação. Foi aqui também referido, e é importante, e no que se refere
a contribuição obrigatória para a segurança social dos tripulantes, ignorando que estes trabalham em navios em diversas bandeiras e preferem, por isso, contribuir para a segurança social dos respectivos países, o registro obrigatório de 60% da frota em bandeira da União Europeia ou EA, ignorando que apenas 20% da frota controlada por empresas europeias está registada na Europa, restrição a navios que sejam estratégica e comercialmente geridos a partir da União Europeia da EA, política de dividendos penalizadora em termos europeus, e, portanto, este diploma... Agora vamos entrar na parte referente aos tripulantes, e, de facto, nós temos o regime jurídico da atividade profissional de marítimos, que pelo diploma 166 de 2019, este diploma já veio trazer algumas melhorias face ao anterior. No entanto, ainda falta um grande trabalho a percorrer, porque de facto não está facilitado ainda o acesso à cédula marítima. A Convenção de Trabalho Marítimo diz que é marítimo todo aquele que trabalha, que exerce a sua profissão a bordo de um navio. É tão simples quanto isso. E, portanto, não há que reduzir a cédula marítima a determinadas profissões, porque hoje em dia, com os navios de cruzeiros, com outros, grande parte das profissões, se não quase todas, podem ser exercidas num navio. E para que limitar e impedir essas pessoas terem acesso à cédula marítima? Isso é outro aspecto que é preciso melhorar no nosso regime. E, portanto, o acesso à inscrição marítima deve ser alargado a todas as pessoas que exercem a sua profissão a bordo de um navio. Os custos de uma cédula, já foi aqui referido, são elevados. Portanto, com exceção do regime MAR e do regime de taxa de tonelagem, não existe um regime de isenção, ou pelo menos com taxas valores mais benéficos para os marítimos portugueses e estrangeiros que tenham domicílio fiscal em Portugal. Também relativamente à segurança social, a mesma coisa. Para além dos regimes especiais de mar e da taxa de tonelagem, não existe um regime especial, uma tabela especial para marítimos. Portanto, aplica-se as tabelas gerais. Estamos a falar de pessoas que passam mais de metade do ano no mar. E, portanto, estar a pagar da mesma forma de que as outras pessoas que vivem aqui a tempo inteiro, que de facto podem beneficiar porque estão cá em Portugal a tempo inteiro, é muito diferente. E, portanto, tem que contemplar todos os itens necessários: a parentalidade, o desemprego, a doenças profissionais, invalidez, velhice, morte, com taxas de 6% partilhada, e os trabalhadores marítimos, se assim quiserem, pagar na íntegra a taxa e beneficiar de todo um regime de proteção bem mais alargado. As soluções são, obviamente, as que já referi: a atualização da Convenção Internacional sobre o Trabalho Marítimo, a alteração ao regime de taxa de tonelagem, no sentido de alargar para todas as atividades marítimas e de ter um regime de IRC e IVA benéfico para os armadores, a criação do regime especial de IVA, alargar o conceito de marítimo e facilitar o acesso à inscrição marítima, a criação do regime fiscal para tripulantes, alargar a proteção jurídica de segurança social para tripulantes. Os constrangimentos são estes, são vários, mas estes são os de importância essencial, e sem eles nós não conseguimos nem captar armadores, nem captar tripulantes para estas atividades, nem para viverem em Portugal, muito menos. Tripulantes estrangeiros não vão querer viver em Portugal com um regime fiscal que é tão penalizador, e, portanto, esses são entraves grandes para o nosso conceito de maritimidade, e para evoluirmos voltarmos de novo ao mar e ver o mar como uma profissão e ver o mar como uma atividade económica e que seja rentável para todos. Tentando
Portanto, tens 10 minutos. Não, Pode ser? nem 10. Vou tentar reduzir ao máximo possível. Eu acho que há um conjunto de expressões que nós hoje usamos no mar e que vocês já todos utilizaram e que, de alguma forma, ilustram este conjunto de problemas que aqui foram colocados. Eu costumo dizer que os problemas não são problemas para mim, são meios, são oportunidades. Isto porquê? Porque eu acho que toda a situação gerada, ou qualquer situação gerada, sempre que olhamos para ela na perspectiva de a resolver, de a transformar, é mais fácil e e traz-nos a oportunidade de nos fazer crescer, de nos fazer desenvolver, de sermos mais ativos e prospectivos na apresentação e na solução futura. Portanto, devemos sempre encarar estas situações todas que nos surgem como o meio de oportunidades. A mesma coisa se coloca naturalmente à questão de fundo do mar. O mar, durante anos, foi o desígnio, não foi o desígnio, foi, digamos, a atividade core de desenvolvimento do país, Portugal. Por razões históricas, nós tivemos a Associação no Mar, um conjunto de situações que, com o passar dos tempos, foram consideradas situações menos apropriadas, digamos assim, aos povos. Nós desenvolvemos no mar conhecendo outros limites, não é? Conhecendo outros povos, trazendo a esses povos o contacto da interculturalidade com a Europa, mas ao mesmo tempo aproveitando-nos das condições que os povos nos ofereciam e que os territórios onde nós chegávamos nos ofereciam para aumentar o potencial económico do nosso próprio país. Isso foi visto sempre, a partir de determinada altura e a partir de determinada altura da nossa história, como como uma ação pejorativa. E nós ainda não conseguimos ultrapassar isso. Olhámos para isso com a perspectiva de que o nosso crescimento estava sediado na Europa. Portanto, virámos para a terra e abandonámos o mar. Literalmente. Esta é a realidade, de facto. Portanto, o mar ficou visto como o nosso passado triste. Entre aspas, dizem alguns. Para mim não é um passado triste. É um passado histórico, repleto de excelentes desenvolvimentos. Fomos o grande país que desenvolveu, que fez o mundo conhecer-se mais, alargar-se mais. Hoje falamos muito em interculturalidade. Bom, nós devemos ter sido os primeiros países a criar a interculturalidade. Mas esquecemos disto. Não é? Valoramos o negativo em detrimento do positivo. E, de facto, temos muito mais de positivo do que negativo pela nossa experiência de povo audaz, povo que quis conhecer, que se ligou sempre ao seu território natural, que é o mar. E este é um problema que nós temos que ultrapassar e que temos que fazer ver e temos que, de alguma forma, fazer sentir. Porque é no mar que nós temos a oportunidade. O mar não é um problema e não é um desígnio. Não é um desígnio. O mar é, efetivamente, a nossa matriz identitária. E isso é o que nós temos que fazer todos os dias e sentir. Fazer sentir a todos. Porque o mar, de facto, é a nossa visibilidade para o mundo. É a nossa oportunidade de crescimento e de desenvolvimento económico. Nós olhamos para este conjunto de situações que hoje os meus pares colocaram e percebemos que a oportunidade está lá. Está lá no shipping, quando nós falamos sobre a possibilidade de trazer para Portugal e de complementar a ação que desenvolvemos relativamente ao registro de bandeira, complementar a ação trazendo o registro das empresas para Portugal, isto é, trazendo as empresas a sediarem-se em Portugal. Está lá quando nós falamos na necessidade de fortalecermos a formação diária, mas a formação especializada, para termos mais trabalhadores projetados e dimensioná-los para as atividades que aí vêm e que a Europa é carente. Está lá na necessidade de nós produzirmos mais pescado em aquacultura, e já estou aqui a falar fora do shipping, mas é uma realidade, onde a Europa é deficitária e Portugal é deficitário. E Portugal tem meios, capacidades, tem estruturas, é um excelente operador no mercado internacional da transformação do pescado e não sabemos valorar isso e desenvolver isso. Portanto, temos uma costa magnífica para produzir peixe.
não é? Produzir peixe de qualidade. Como temos uma costa magnífica para assediar empresas, para apoiar essas empresas no seu processo de recuperação e de manutenção naval, de articular essa recuperação e manutenção naval com as gaiolas, com a construção das gaiolas, com a construção das energias offshore, etc, etc, etc. Ou seja, o mundo está aí do ponto de vista das oportunidades. A nossa relação com o mar é uma obrigatoriedade para o desenvolvimento económico, social, cultural do país. E esse é o sentimento. Isto não quer dizer que temos que abandonar a Europa, nada disso. A Europa precisa desta relação nossa com o mar para se fortalecer, para se defender, não é? E para ser mais eficaz do ponto de vista da globalidade a que hoje nós todos estamos sujeitos. Eu penso é que este facto ainda não é muito sentido na vida política ativa. E nós temos que fazer sentir aos políticos, não é? E aos agentes políticos que o mar tem esta característica. Tem a característica de nos dar a oportunidade de ser maiores, nos desenvolvermos, nos associarmos a novos mercados. O mercado da comunidade dos países de expressão portuguesa está aí para ser explorado, para ser otimizado. Eu não digo explorar, para ser otimizado, não é? Porque os explorados já usam isto como uma metáfora negativa, não é? Mas para ser otimizado. Porque eles querem e nós queremos. Todos nós queremos. Temos vantagens competitivas para todos. Vantagens competitivas para todos. Não é? Sem desprimor para nada, temos vantagens. Porque há lá outros, eles já sofreram a experiência da exploração desenfreada. Estão lá outros a fazer isso. Que nós abandonamos. Estão lá os chineses, estão lá os americanos, estão lá outros, estão lá os paquistaneses, estão lá todos, a explorá-los até à espinhal de medula. Portanto, e nós somos capazes, se calhar tivéssemos uma relação diferente, em termos um processo bem diferente, até de maior responsabilidade e de maior formação. A inversão está a acontecer. Também nesse campo a inversão está a acontecer. O que nós temos é que acompanhar o ritmo das coisas. Portanto, ou seja, voltando à frase inicial, a oportunidade está no mar. O território marítimo não pode ser visto como um território separado do território terrestre. Portugal tem a sua grande simbiose nesta relação do território marítimo com o território terrestre. E essa é a nossa grande vantagem competitiva, estratégica, para a Europa e para o mundo. Isto é o que nós temos que fazer sentir aos nossos atores políticos. E eu acho que é fechando aqui que nós conseguimos resolver um conjunto de problemas que aqui estão colocados. Porque são problemas de fácil resolução. Toda a gente concorda que são problemas de fácil resolução. Todo político que nós falamos. Agora, o que nós temos que fazer-lhes sentir é que não chega a estar de acordo. É preciso fazer. É preciso acontecer. É preciso resolver. É preciso construir. É preciso investir. E estas palavras têm que ser ditas com frontalidade, com clareza, com determinação. O ator político tem que perceber que, se não apostar nisto, está a cometer o erro da sua vida. E não só está a cometer o erro da sua vida, está a penalizar o povo português do seu desenvolvimento. Porque o mar português, na minha ótica, e eu acho que não é só na minha ótica de apenas de pensar por alto, é na minha ótica e na ótica de muitos portugueses, não é? Que de alguma forma intimamente o sentem, talvez adormecidamente, mas podem no vir a sentir, se forem para isso despertos, o mar é a sua grande oportunidade económica, social e de desenvolvimento e de afirmação cultural. Não tenho dúvidas sobre isso. E de segurança, naturalmente, mas isso são outros. Mas estes são os três ecos para mim mais importantes. Portanto, como eu costumo dizer, vamos ao trabalho.